O governo Lula, por meio da Comissão de Ética da Presidência da República, decidiu arquivar um pedido de investigação contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Sim, aquele. Em caso que está sob sigilo. Interlocutores do Planalto informaram, contudo, que o processo arquivado não tem qualquer relação com a série de denúncias de assédio feitas em setembro. Essas denúncias seguem em análise. Olá, voltei aqui com a Vivi e vamos ler mais uma da pauta. O governo Lula, por meio da comissão... Pauta na mesa. Pauta na mesa. O governo Lula, por meio da Comissão de Ética da Presidência da República, decidiu arquivar, eu vou repetir, o governo Lula, por meio da Comissão de Ética da Presidência da República, decidiu arquivar um pedido de investigação contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Sim, aquele. Em caso que está sob sigilo. Interlocutores do Planalto informaram, contudo, que o processo arquivado não tem qualquer relação com a série de denúncias de assédio feitas em setembro. Essas denúncias seguem em análise. Eu acho muito curioso um governo que diz... Foi eleito, né, sob o manto de defender as mulheres, defender as minorias, era um governo contra o machismo. Pois é, esse governo votou na ONU, decidiu não votar, né, na condenação ao Irã por repressão às mulheres e agora deixa, né, de investigar, ele arquiva um pedido de investigação contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, que foi acusado pela Aniele Franco de assédio sexual, e não só por ela, por outras dezenas, não sei se foram dezenas de mulheres, mas por outras várias mulheres do mesmo caso. E aí eu deixo uma pergunta no final aqui, tá? Quem mandou abusar da irmã da Marielle Franco? O Brasil quer saber. Olha, a primeira coisa que é curiosa é o PT ter uma comissão de ética, né? Já é uma coisa que já soa bastante estranho. E aí eles fazem aqui, eles tentam emendar o soneto dizendo que, olha, esse caso que foi arquivado, que está sob sigilo, portanto a gente não tem acesso ao conteúdo, não tem relação com as denúncias de abuso, né? De abuso sexual, de assédio sexual. O ponto é... Tendo em vista que a Aniele fez a acusação, alunas fizeram a acusação e aí entraria na categoria Cid Bengala, né? Cid Bengala. E aí entraria na categoria de assédio, né? Uma vez que existe uma hierarquia, né, de professor e aluno, então, portanto, entraria na categoria de assédio. Mas vejam bem, se nós temos essa figura com essas denúncias, inclusive com denúncias feitas, por exemplo, por uma mulher chamada professora, que o nome dela é Isabela, e que ela é de esquerda. Nós não estamos falando aqui de uma perseguição política, alguma coisa nesse sentido, porque essas pessoas que denunciaram compartilham do mesmo viés ideológico que o Silvio Almeida. Então, me soa bastante estranho ver esse arquivamento dessa denúncia, uma vez que a figura do Silvio Almeida está ali no olho do furacão. E aí me faz surgir outras perguntas, né? Por que isso só estourou quase um ano depois em relação ao caso da Aniele Franco? O Silvio Almeida continua alegando que ele sofreu perseguição. Se ele sofreu perseguição por quem? Quem é que estava com o objetivo de tirar a pasta ministerial do Silvio Almeida? E aí aquilo tudo, né? O PT, a Aniele Franco, que é extremamente incompetente, porque sequer consegue defender as próprias pautas dentro de uma pasta ministerial que é dela. É ela que é a ministra. E nem isso ela consegue defender. Mas... eles têm esse discurso de que é pró a população negra, que é pró a população feminina, que é pró a população pobre. Mas na hora do vamos ver, é só uma disputa de poderes. E aí o Silvio Almeida, como ele é o homem negro da academia e que criou a tese que eles tanto defendem, uma tese falaciosa, a Smart Fit. Como ele é aí desse mundo, né, universitário, e defende, e ele que traz, ele que é o pai da criança da tese falaciosa do racismo estrutural, uma tese que a esquerda... Falaciosa ou fálica? A tese é falaciosa ou fálica? Depende. Mas é uma tese que eles defendem. A tese é norte-americana.
Ele transformou a tese num tesão. Ele, no livro, além disso, ele tenta ultrapassar aquela tese americana do racismo institucional. Ele tenta ultrapassar e não consegue, ele faz ali. É realmente assim, do ponto de vista intelectual, é uma sombra aquilo dali. Mas a esquerda acredita nisso, a esquerda replica essa tese, e aí ele é, né, um ungido da esquerda, então, por isso que tem aí esse arquivamento de denúncia. Alguém? Quem dá mais? Quem dá mais? Ninguém? Ninguém? Gisele, por favor, a próxima para o professor Suano. Não, tá bom. Sim. Não, o Pachecão. Ufa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse em entrevista ao podcast Pode Cá Liberados, que nome ruim, conduzido pelos senadores Jorge Cajuru e Leila do Vôlei, que deve encerrar sua vida pública em 2027. Não bate palma não, ele é sabido. Pacheco avisou que vai tomar uma decisão definitiva depois que seu mandato à frente do Congresso terminar em 2026, mas que já está realizado na política. Até porque ele rompeu com o eleitorado dele, né? Ele não conseguiria mais nada, mas enfim. A decisão é dele, né? O capacho querendo dar uma de... Diga de gostosão agora, até parece. Existe, porém, a expectativa de que Pacheco dispute o governo de Minas Gerais em 2026, piada pronta. Além disso, é cogitada a possibilidade de uma indicação ao STF ou ao Ministério da Justiça. E aí, abro aspas para o Pacheco. Se vem um convite, dificilmente se recusa. Mas não há uma campanha para ser membro do STF, do Tribunal de Contas da União, do Superior Tribunal de Justiça. Isso é uma coisa que o destino vai levando. Ele já colocou todos os caras que ele quer aqui, né? Ele já colocou a lista. Se der um convite daqui, dali, uma acolá. vergonha na cara, né? Professor Suano, por favor. Olha, eu já discordo de dizer que ele vai abandonar a vida pública, porque mesmo como senador, a sua vida ali era privada. No mínimo, parece que ele estivesse interessado nas questões públicas. Se bem que a vida pública dele é uma bela de uma privada. Né? Mas ele só faz merda. Primeiro, esse é o primeiro ponto. Segundo, ele sabe que ele não representa liderança, ele não representa equilíbrio, ele não representa capacidade administrativa, ele representa apenas ser um indivíduo que está ali para apenas usufruir das benesses. O professor Oliveira sempre dizia assim, existem dois tipos de ação política. Ele falava sociologicamente, ação política forte e ação política fraca. O que é ação política forte? É aquela ação política em que você atua na política, não precisa ser a política partidária, mas na vida política, para produzir transformação da realidade, melhorar a vida social. Você tem um projeto de país, você tem um projeto de sociedade, você tem um projeto de ação para produzir equilíbrio. Essa é a ação política forte. A ação política fraca é aquela em que você entra para a política e entra para o poder apenas para usufruir dos benesses do poder. Porque você não está preocupado em transformar nada. Você está preocupado apenas em aproveitar dos instrumentos para o benefício próprio. Isso não precisa nem ser corrupção. Por exemplo, entro lá, ganho um belo salário, fico 8 anos sem fazer nada, só recebendo o meu salário. E o podcast ainda para ganhar monetização. Por que eu trouxe isso? Exatamente pelo fato de um podcast. Eu gostaria de entender por qual razão um senador vai ficar brincando de podcast ao invés de brincar de fazer projetos de políticas públicas e projetos de lei. Porque ele é pago para isso. Ele é pago para legislar e para fiscalizar. Por qual razão eles resolveram? Não, agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer um podcast. Ele e uma outra senadora vão fazer podcast para entrevistar outros senadores. O que ele quer? Isso é partido político? Isso é ideologia? Isso não é nada. Isso é usar o dinheiro público para jogar fora, porque eles são pagos para fiscalizar e para legislar, e não estão fazendo nenhuma das duas coisas. Aí chega no Pacheco, com todo respeito, o Pacheco sabe que ele não serve para mais nada, só resta para ele ficar ao lado do Lula, para que o Lula ou entregue ao Ministério da Justiça, mas esse ele vai ter que conversar com o Lewandowski cai como uma luva para esse ministério, porque ele não só cumpre o que o Lula fala, ou então ocupar um cargo no Ministério, no Supremo Tribunal Federal. Ou só ele voltar para o escritório dele e receber os honorários das causas vai ter que trabalhar de alguma maneira. No Senado ele não precisa trabalhar. Ele já trabalhou enquanto estava no Senado. Alguém quer fazer um comentário dessa revelação bombástica? Dessa revelação rojonzástica? Não, só complementar, aliás, pegar o gancho e reiterar a fala do professor, que Reiterar não pode, porque é coisa de hater. O Rodrigo Pacheco, ele venceu lá em Minas Gerais em decorrência da Dilma. É só isso. Ele era o menos pior. Era assim, Dilma
ao Pacheco, era só por isso. Como ele não era nada. Nada. É melhor nada do que ela. Exato. Então, assim, eu vou colocar quem? Um nada ou a Dilma? Eu vou colocar um nada. Vou colocar um cara ali que, né, no final das contas, rompeu com o seu próprio eleitorado. O povo mineiro não vai cair de novo na conversa do Rodrigo Pacheco, que é traíra. Não se trai eleitorado. E ele traiu o eleitorado. Então, assim, a única possibilidade de vida política, vida pública para o Pacheco é se alguém conceder a ele o Ministério da Saúde, um cargo no STF, qualquer coisa. Porque por meio de voto popular ele não consegue, porque é um traíra. Saúde nunca, pertence ao Lira. Meus queridos. Pá, Vivi, dólar agora disparou de vez, R$ 5,93. Acelerou. Mas é isso. Reação ao discurso. Acelerou. Acceleration. Deixa eu ficar quieto, porque Basta dizer que vai falar. é o seguinte, como dizia o Paulo Cintura, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.